Como nós vamos identificar o anticristo? Como saber quem é o anticristo sem a gente se perder nas informações? A Bíblia, ela vai deixar todas as informações necessárias. O Senhor, o Criador de todas as coisas, ele deixa informações no livro precioso que é as nossas Escrituras, informando a identidade, as características deste homem, desse personagem que vai surgir nos últimos dias. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e vamos falar da identidade do antimessias, do anticristo. A própria Bíblia fala em tantos nomes, né? O desolador, o filho da perdição, o iníquo e o anticristo também. Muitos falam anticristo, mas são identidades, nomes para identificá-lo. Então vamos ver o que a Bíblia vai nos falar. Vai nos enchendo de mensagens, palavras, que vai mostrar para a gente o momento que virá o Messias. Nós vamos ver homens aqui que vão ser figuras do Messias. Nós vamos ver que Davi, ele é uma figura do Messias que viria. Salomão, porque o império de Salomão vai mostrar o milênio, vai mostrar que nunca houve um sucessor tão poderoso como Salomão. Mas o reino milenar será um reino extremamente abençoado e rico. Nós vamos ver José. José é um homem que vai mostrar com a sua vida, identificá-lo como Messias. Então a gente vai ver sombras que vão mostrar o Messias. Mas essas sombras não quer dizer que esses homens eram o Messias. Não, eles não eram o Messias. Assim também, na Bíblia, nós vamos ver no passado sombras de homens que vão aceitar ser figura do anti-Messias. Então, também, a Bíblia está repleta de homens que vão figurar a pessoa do anticristo. Porém, entre todas essas figuras, nós vamos encontrar um que vai ser acertativo e ali a gente vai parar um pouco nele. O primeiro homem que nós vamos ver sendo uma figura do anticristo é Nimrod. Nimrod é chamado de um grande caçador. Nimrod, ele vai fundar a primeira cidade depois do dilúvio. Nimrod, ele é descendente de Noé. Então esse é o nosso primeiro anticristo. Ele vai figurar a pessoa do mal, uma pessoa que vai reinar para a maldade. E nós vamos ter também depois o Egito também. O Egito, quando Faraó ele começa a governar, escravizar sobre todo o povo, ele também está figurando o anti-Messias, o anticristo. Quando nós olharmos para a Babilônia, levando todo o povo, nós vamos olhar que é uma figura também do anticristo, de um anti-Messias. Mas a pior figura ainda está por vir. Nós vamos ver agora as profecias de Daniel, que vai falar sobre um homem mau que virá, o desolador, e nós vamos ver que essa profecia, ela em parte vai se cumprir, vai ser mais acertativa, como nós vamos passar a ver agora. Porém, o anticristo mais acertado da história, meus queridos irmãos, não está nas Escrituras. Isso. Ele está, sim, no período interbíblico, ou seja, um período que não está na Bíblia, mas na história secular. É o período em que os homens dizem que Deus se calou, mas é o período que eu digo que Deus mais agiu e que grandes profecias estavam se cumprindo ali naquele tempo, como você já vai ver mais adiante, só um minutinho aí. Essa profecia que nós vamos ver agora, ela foi relatada por Daniel no ano 500 a.C. Irmãos, a profecia foi tão acertada, que alguns acadêmicos, eles não acreditam que foi escrita 500 anos antes de Cristo, mas sim na época dos Macabeus,
porque assim deixa de ser profecia. Mas eu quero ver no final dos tempos, quando as profecias estiverem acontecendo, os céus sendo abalados, o que vão nos dizer? Mas vamos esperar, porque as profecias vão se cumprindo, né? Então, calma que vai cumprir. Então, eu quero ler a profecia que vai mostrar o anticristo mais acertado. Tem grupos que já consideram ele como o anticristo. Valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará. E domínio grande será o seu domínio. Aqui, irmãos, essa profecia, em partes, vai estar se cumprindo no período interbíblico, porque nós vamos ver que no período interbíblico vai se levantar Alexandre o Grande, aquele da história, e ele vai conquistar aquele mundo antigo com tanta rapidez, com grande velocidade, que as pessoas vão ficar admiradas. Rapidamente ele conquista, só que a Bíblia vai falar que o seu reino vai ser repartido entre 4 ventos. E nos seus filhos não reinarão. E realmente vai acontecer ali no período interbíblico. Alexandre o Grande conquista o mundo antigo, mas não deixa descendentes. Então, seus 4 generais vão assumir no seu lugar e vão repartir todo o reino dele em 4. Aí vai começar o nosso problema, que a gente vai entender agora há pouco. E aí, irmãos, Alexandre o Grande, ele vai assumir o controle de Israel em 332 a.C. Ele vai helenizar a cidade santa e depois ele morre em 323 a.C. E aí uma dinastia de um dos seus generais vão assumir aquela parte ali e vai governar sobre os judeus, que é a dinastia Seleucida. E o domínio dessa parte, desses governantes seleucidas, vai ser tão forte, mas tão forte, sobre os judeus, que vai surgir um conflito horrível. E aí nós vamos ver o pior anticristo e o mais acertado até então. E aí a gente vai perceber como a Bíblia vai linkando as coisas. E aí, meus irmãos, em 167 ali antes de Cristo, esse rei chamado Antíoco, ele vai governar sobre os judeus. Só que ele vai rasgar todas as cópias da Torá, das escritas judaicas, vai ser toda destruída. Ele vai proibir que os judeus façam a circuncisão, que eles celebrem os sábados, que eles celebrem as festas judaicas. Eles vão ser oprimidos por esse príncipe, por este rei. E muitos sabem, muitos conhecem, ele vai destruir o templo. Ele vai pegar um porco, que é um dos animais mais imundo para os judeus, e vai colocar lá no altar do templo de Salomão, né? E vai oferecer a Zeus. Enfim, ele quer que todos os judeus sejam adoradores de Zeus. E aí o conflito vai começar, porque o povo vai rejeitar, muitos vão aceitar, claro, mas vai ter um grupo que vai resistir. E aí, irmãos, o que nós vamos ver então é uma tirania, como nunca se houve. Então aqui nós vamos ver uma figura mais acertada de toda do anticristo. Uma prova do que o anticristo fará sobre a terra. Então, quer saber como ele agirá? É só olhar ali para este reino.
ele será até hoje a figura do anticristo que houve na Terra. E muitos dizem que ele foi o anticristo e acabou e não haverá outro. Então é aí que surge os Macabeus, o livro de Macabeus, porque vai se levantar um grupo de judeus que vão lutar contra essa tirania que está sendo realizada ali sobre o povo, e eles vão conseguir, a história muito profunda, um grupo de homens pequenos vão lutar até o fim e vão conseguir reverter essa adoração, vão conseguir purificar o templo e volta-se a oferecer o trabalho que os sacerdotes realizavam ali no templo. Então os Macabeus, eles vão ficar 3 anos e meio lutando contra esse governo ímpio, esse governo tirano. Mas aí os Macabeus vão vencer, e aí nesse dia, vai ser o dia da independência, que eles comemoram, até hoje, que é o chamado dia de Hanukkah, que eles tiveram um milagre muito grande que eles conseguiram vencer. Então eles comemoram o dia da independência porque os Macabeus conseguiram purificar de novo o templo. E aí a gente está falando do anticristo mais conhecido. Mas aí quando a gente vê aqui em João, isso aí já agora depois de Cristo, João fala assim, na sua carta, primeira carta de João 2:18, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então você vê que isso aconteceu em 167 a.C. Houve esse templo sendo profanado por Epifânio. Mas nós estamos aqui agora numa carta de João depois de Cristo. E João está falando ainda que o anticristo virá. Mas muitos se tornam anticristo. Então, João está falando que o anticristo virá ainda. Por isso nós sabemos que esse passado de anticristo são sombras, para que nós saibamos o que vai acontecer no final. Porque o anticristo, ele virá nos últimos dias. E aí a gente pode ver Jesus falando conosco. Jesus, ele está aqui falando em Mateus 24:15. Quando, pois, virde que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, não fuja para os montes. Irmãos, se o anticristo é Epifânio, que aconteceu lá em 167 a.C., por que o Senhor Jesus vai nos fazer lembrar do anticristo de novo e fazer a gente lembrar de Daniel de novo e falar para a gente ter cuidado e nos dar instrução? Porque no passado foi só sombras. Porque o anticristo virá nos últimos dias. Surgirá nos últimos dias. Então, nós vemos características desse anticristo. O anticristo, ele tem sombras que o Senhor nos deixou no passado, na Bíblia. Nimrod, Epifânio, são homens que são sombras, que tipificam o anticristo. Porém, o anticristo virá, a pior das imagens, nos últimos dias. Então, queridos irmãos, para que o anticristo surja, é preciso que o cenário esteja preparado de acordo com o que está na Bíblia. É preciso que as nações estejam preparadas, que o mundo esteja preparado para recebê-lo para a última semana, para os últimos dias. Então, de acordo com meus estudos, o anticristo virá nos últimos dias. E aí, queridos irmãos, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto e um vai completando o outro. Vou deixar aí embaixo o link para vocês poderem se achar. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.